Hoje, dia 1º de setembro de 2025, segunda-feira. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São 2 as verdades fundamentais de que nos fala o Evangelho desta segunda-feira, extraído não mais do texto de São Mateus, mas do de São Lucas. Encontrando-se na sinagoga de Nazaré, sua própria terra, o Senhor lê do profeta Isaías o seguinte vaticínio: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, que nele se cumpre plenamente. Nosso Senhor primeiramente lê: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção. Neste pequeno versículo, de riquezas inesgotáveis, afirma-se a presença especial do Espírito Santo em Cristo. Nele, com efeito, o amor de Deus está presente não como em qualquer outro justo, mas por ser Cristo o próprio Verbo encarnado. A natureza humana de nosso Senhor está, pois, unida substancialmente à pessoa do Filho de Deus por uma graça chamada de união, que é como uma unção que comunica a toda a humanidade santíssima de Jesus, em corpo e alma, a santidade incriada e infinita do próprio Verbo divino. Jesus é o Cristo, isto é, o ungido pelo Espírito Santo, porque Deus nele está presente, não por uma consagração cerimonial, mas por ser Ele mesmo o próprio Deus, em cuja humanidade assunta o Espírito Santo está como que em sua morada própria. Eis porque o Pai, ao vê-lo batizado no Jordão, pode dizer: Eis meu Filho muito amado em quem ponho minha afeição. Na segunda parte da leitura, o Senhor Jesus lê as palavras para anunciar a boa nova aos pobres. Este versículo, por seu turno, afirma não só a missão pública que nosso Senhor Jesus Cristo foi encarregado de realizar, mas uma realidade ainda mais profunda, intimamente vinculada ao mistério da união hipostática. Cristo, sendo homem-Deus, possui também uma graça chamada capital, que faz dele cabeça do corpo místico que é a Igreja, de maneira que é dele, e somente dele, que recebemos por participação a unção do Espírito Santo. Como está escrito em João capítulo 1, versículo 16, Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Com efeito, toda a humanidade de nosso Senhor, em sua alma e em seu corpo, sumidos em unidade de pessoa pelo Verbo de Deus, influi beneficamente em todos os homens do mundo.
que dele recebem todas as riquezas da graça, toda a dádiva boa e todo o dom perfeito, como um óleo suave derramado sobre a fronte, e que desce para a barba de Arão, para correr em seguida até a orla de seu manto. Deus abençoe você. E se gostou do vídeo, compartilhe para que a palavra de Deus chegue a mais corações. Paz e bem!